Na realidade, queridos, escatologia é uma área muito ampla, muito vasta e um pouco complexa. Então, para uma compreensão melhor, para o aprendizado fluir melhor, é necessário pegar os eventos escatológicos e colocá-los numa ordem cronológica. Aí vai facilitar a compreensão, certo? Vai facilitar muito e muito a compreensão. A palavra escatologia é uma junção de dois vocábulos gregos, dois vocábulos gregos, escatos e logia. Escatos quer dizer último, né? E logia, estudo ou tratado. Então, no sentido mais restrito da palavra, escatologia é o tratado ou estudo de eventos que evidenciam de forma inequívoca a vinda de Jesus. Então, basicamente, isto é escatologia. Entendeu? E os sinais que evidenciam a vinda de Cristo estão se cumprindo. É isso? E são vários os sinais que mostram que a sua vinda está se aproximando. Então, cada dia que passa, a gente vê os sinais se cumprindo, entendeu? Para mostrar a proximidade da vinda de Jesus. Entendeu? Nós temos aqui três correntes de pensamento sobre um dos eventos escatológicos, que é a grande tribulação. Nós falamos anteriormente sobre o governo milenial, o governo de teocracia. E falamos sobre algumas correntes, né? O pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Como aqui o foco aqui é a tribulação, o que haverá, entendeu? A grande tribulação. Aí, com relação à grande tribulação, aí surgem três correntes de pensamentos escatológicos. O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Certo? Então, essas correntes de pensamento, elas se divergem com relação à grande tribulação, mas elas se convergem, elas se harmonizam com relação à vinda de Jesus. Elas creem que Jesus voltará. Acreditam, entendeu? Elas acreditam. Agora, essa primeira corrente aqui, ó, é uma corrente que tem conquistado muito espaço, muita credibilidade, entendeu? Essa corrente aqui, ela tem se expandido muito, e ela pega aqui um texto para dar base, para dar legitimidade. Ela pega por base aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, quando diz assim, olha: porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos e os vivos serão transformados e serão arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E ele diz aqui, olha, no versículo anterior: e para a vinda de Jesus Cristo não precederemos os que dormem. Entendeu, querido? Por que não precederemos os que dormem? Bem, Paulo diz que Cristo virá. O texto aqui está muito claro, muito elucidativo. Cristo virá com voz de arcanjo. Ele virá para quê que ele virá? Paulo responde aqui: para arrebatar a igreja. E como ocorrerá este fenômeno tão misterioso, tão enigmático? É isso mesmo, ele fala que eu digo é mistério, é enigmático mesmo. Por mais que ele esteja sendo aqui elucidativo, mas ele não pode ser mais racional daqui. Ele não pode dar uma explicação mais racional, porque é um mistério, é um enigma. E ele diz aqui, olha, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Para que ele descerá? Para arrebatar a igreja. E o que vai acontecer neste momento? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é inquestionável. Primeiro. Porque a Bíblia diz que aquele que é mortal, o que é mortal, será revertido de imortalidade. O que é corruptível
será revestido de incorruptibilidade, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão pela vinda de Jesus. O que mais vai acontecer? Os vivos serão transformados de corpo. É o que Paulo chama de redenção do corpo. Este corpo abatido, mortal, corruptível também, será transformado de corpo em glória. E eles vão se arrebatar juntamente com os mortos ressuscitados ao encontro de Jesus nos ares. Está no texto. Não, isso aqui não é construção humana. Não é coisa da cabeça de homem. Está no texto. E se está no texto, é inquestionável. A gente vive uma cultura relativista, onde é difícil você falar de verdade absoluta. Mas o relativismo teológico, que existe hoje, infelizmente, não vai relativizar esse texto aqui. Existem aquelas hermenêuticas, que nós chamamos de hermenêuticas desconstrutivas. São aquelas que querem desconstruir o texto. Entendeu? São as hermenêuticas tendenciosas e pragmáticas. O cidadão pega um texto desse aqui, lê e interpreta de acordo à conveniência dele. Isso é pragmatismo. Mas o que está no texto aqui, querido, é inquestionável. É verdade absoluta. Paulo ainda diz aqui, olha, que os vivos serão arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. A palavra arrebatamento, ela vem lá de uma raiz grega, que quer dizer brusco ou violência. É tomar para si com violência, de forma brusca. Então essa é a esperança da igreja, que Cristo vem para buscá-la. Uma igreja imaculada e incontaminada. Isso aqui, irmãos, é uma questão até de fé. Se você tentar racionalizar a sua fé, você jamais vai compreender amplamente isso aqui. Porque a fé não pode ser racionalizada. A fé é supra-racional, é suprassensorial. Isso aqui é uma questão de fé. O Senhor Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Não adianta ninguém discordar disso aqui. E a primeira posição aqui escatológica é o pré-tribulacionismo. Esse é o texto básico. O pré-tribulacionismo acredita que a vinda de Cristo divide em duas fases. Na primeira fase ele vem para arrebatar a igreja, conforme está a descrição aqui de Paulo. É isso, para arrebatar a igreja. E a segunda fase ele virá com a igreja. Mas como isto é possível? Ele leva a igreja para os céus. Após as 70 semanas de Daniel, porque as 70 semanas de Daniel é um assunto também muito amplo, é preciso um estudo específico. A gente não pode entrar em minúcias, em detalhes, com relação às 70 semanas de Daniel, porque não são semanas de dias, são semanas de anos. Entendeu? São semanas de anos. É um pouco complexo esse assunto. Então, depois das 70 semanas, Jesus Cristo vai voltar com a igreja. Mas ele vai voltar para quê? Segundo o pré-tribulacionismo, ele virá com 3 objetivos. Primeiro objetivo é livrar Israel da opressão do anticristo. Segundo objetivo é a batalha do Armagedon, que é caracterizada por um conflito entre Cristo e as nações gentílicas. E o terceiro objetivo é estabelecer na terra o governo milenial, o governo de teocracia, governo de Cristo, 1000 anos aqui na terra com Jesus. Então esses são basicamente os 3 objetivos da vinda de Cristo em glória. Então, recapitulando, na primeira fase ele vem para arrebatar a igreja, leva a igreja para os céus. Após 7 anos literais, entendeu? Literais, ele virá com a igreja. Diz Zacarias 14:4 que ele tocará no monte chamado Monte das Oliveiras, o monte fenderá, o monte rachará, por não suportar o poder da pisadura de Jesus. O monte rachará e ali ocorrerá a grande batalha do Armagedon.
Entendeu? Do Armagedon. Então essa é basicamente a corrente de pensamento escatológico chamado pré-tribulacionismo. Por que pré-tribulacionismo então? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Antes que venha a grande tribulação, Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja. Então essa é basicamente a explicação do pré-tribulacionismo, que é uma das correntes mais populares, né? Que tem conquistado mais notoriedade, mais credibilidade, é o pré-tribulacionismo. Mas, queridos, e o pós-tribulacionismo? É também uma corrente de pensamento que tem conquistado muito espaço, né? Muita credibilidade. É legitimada pela Bíblia, ou seja, ela tem legitimidade bíblica, ela tem respaldo bíblico. Vamos ver? O pós-tribulacionismo ensina o seguinte, que a igreja não passará pela grande tribulação, que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. O evangelista Mateus, quando ele descreve a vinda de Cristo em glória, lá no capítulo 24, versículo 31, ele diz que haverá um período de grande tribulação. Grande tribulação. Para o pós-tribulacionismo, esse período de grande tribulação, então é para dar intensidade, mas na realidade é uma tribulação, que nós já estamos na tribulação. Os grandes heróis da fé, aqueles que foram martirizados, foram também atribulados. E, no entanto, eles deixaram para a sua posteridade um exemplo de fé, de bravura e de coragem. Então, para o pós-tribulacionismo, Jesus vem depois da grande tribulação e levará a sua igreja. Só que o pós não crê nesse período de 7 anos. E diz que depois dessa tribulação, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Entendeu? E basicamente o pós-tribulacionismo pega por base esse texto aqui, ó, de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, não, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Essa é a base do pós-tribulacionismo. Diz assim, olha: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a saber, o anticristo. O anticristo. Então observa-se que já nesse aspecto o pré diverge do pós. Que o pós diz que Cristo não virá enquanto não se manifestar o filho da perdição. Primeiro o anticristo vai ter que manifestar. Aí sim Jesus Cristo virá. Então observa que há uma divergência entre o pré e o pós nesse aspecto. Entendeu, querido? Já o mesotribulacionismo é outra corrente de pensamento que em alguns aspectos diverge dessas aqui, em alguns aspectos também converge. Agora, querido, vale salientar uma coisa, que todas elas aqui convergem com relação, todas elas aqui se harmonizam com relação à essência maior, que é a vinda de Jesus. Isso é importante. Nenhuma delas nega a vinda de Jesus. Todas elas se harmonizam, todas elas acreditam que Cristo virá buscar a sua igreja. E os sinais que evidenciam a vinda de Cristo estão se cumprindo. Quais são os sinais? Está aí a apostasia dos últimos dias, se cumprindo. Está aí a globalização aproximando distância. Daniel profetiza a multiplicação da ciência. A tecnologia está num avanço sem precedentes. Frieza espiritual, caos na saúde, caos na política, caos na economia. Então esses sinais mostram a proximidade da vinda de Jesus. Então todas essas correntes aqui acreditam nisso. Amém por isso, né? Então o mesotribulacionismo,
A palavra meso quer dizer meio. Acredita o seguinte, que a igreja passará pela metade da grande tribulação. E na metade da grande tribulação, ela será arrebatada aos céus por Jesus. O mestre crê o seguinte, que 69 semanas das 70 semanas de Daniel já se cumpriram quando Cristo entrou em Jerusalém. Então quando ele entra em Jerusalém, ali cumpre 69 semanas de anos. E 483 anos literais. Entendeu? Anos literais. Então, só fica faltando uma semana. Aí, de acordo aqui a interpretação do mestre, 69 se cumpriram. E quando Cristo voltar, aí vai cumprir a última semana, a 70 semanas de Daniel. Porque existe, no governo do anticristo, no governo de 7 anos, existe 2 períodos. A Bíblia fala da metade de um tempo. Então 3 anos e meio haverá uma paz enganosa. Diz aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o anticristo vai estar sentado no templo de Salomão e vai ostentar como se fosse o próprio Deus. E diz Apocalipse que toda a terra vai se maravilhar com a atuação do anticristo. Essa é a primeira fase. A primeira fase. A Israel vai exercer o discernimento e vai descobrir quem está sentado no templo de Salomão. Não é o Messias, mas é o anticristo, o impostor cruel. E a aliança de paz será violada. Aí virá a grande tribulação. Só que antes que venha a grande, nesse meio aí a igreja vai ser arrebatada aos céus com Jesus. Entendeu, queridos? Veja aí uma exposição das 3 correntes de pensamento. Eu estou falando aqui de forma compassada, porque para tratar deste assunto aqui, você tem que falar de forma bem... Você tem que ser muito enfático, elucidativo, falar de forma compassada, que a gente vive hoje a cultura do barulho, né? O pregador grita, alegoriza tudo, espiritualiza tudo e acha que está sendo uma bênção. Não é assim hoje em dia? Então não tem como você tratar de um assunto desse aqui, irmão, gritando. Não tem como. Então dá para você aqui memorizar, em primeiro lugar, esses 3 pontos aqui. Isso é fundamental. Isso é determinante para uma compreensão melhor. Em primeiro lugar, os 3 pontos aqui, que são 3 correntes escatológicas. O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Finalizando, essa corrente aqui, o pré-tribulacionismo, essa corrente é essencialmente dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? É uma corrente de pensamento que interpreta esses eventos de forma literal. É uma oposição ao aliancismo. Já o aliancismo interpreta de forma figurada, de forma simbólica. Então existe aí um contraste entre o dispensacionalismo e o aliancismo. E essa corrente aqui, olha, o pré-tribulacionismo, ela é essencialmente dispensacionalista. Eu espero que você tenha compreendido. Sim, irmão Lima, o espaço de tempo acabou, né? Queridos, que Deus em sua graça se digne a te abençoar.